Foi aí que você conheceu Deus. Então, aí eu tive depressão, ainda bem que você voltou, porque eu não lembrava mais. Eu tava aqui dando volta, falando, o que ela me perguntou? O que ela me perguntou? Eu tava Sensacional! Que memória é essa? Tá parecendo o Arthur, gente. Nas DR, ele lembra de 1979, às 2 da tarde, quando eu contei não sei o que, a memória dele é sensacional. Você disse isso? Eu falo, não falei. Falou assim. Eu falei, tem certeza que eu falei? O que aconteceu? Eu entrei em depressão e eu comecei a não querer viver. A minha vida passou a não fazer mais sentido. Então, apesar de eu não ter vontade, não ter coragem, né, de me matar, eu dormia e eu pensava assim, eu podia amanhecer morta. Se eu amanhecesse morta, nossa, que beleza. E eu ia descansar. Era desse jeito. Eu não era triste, mas eu era apática. Eu tava cansada, eu tava exausta. É uma exaustão que eu não sei te dizer, você não tem filho? Ah, filha, quando você tiver, você me liga e fala, agora é punk. Enfim, eu passei 3 anos da minha vida sem saber que tinha Deus e pedindo pra morrer. Então, você tá pedindo pra Deus, né? Quando você pede pra Deus. Ah, eu podia morrer, tô pedindo pra quem? Pra Deus, mas eu não acreditava em Deus. E Deus é tão bom e tão maravilhoso. Eu vou contar muito rapidamente, porque são 15 horas de testemunho. Eu vou contar só o que importa, tá? Tem muitas outras coisas importantes. Ó, amiga, mas posso te falar? A gente tá sem tempo. Você também agora que não vai lá no Arthur. Você não vai lá no Arthur vai ficar aqui. A gente só dá uma pausa pra assistir o BBB, o Paredão e volta. Sensacional. Fica à vontade. Eu tive uma experiência com Deus maravilhosa. Me aconteceu, foi uma noite incrível, onde durante essa noite eu quase perdi a minha vida. Tinham mais amigas comigo nesse lugar e eu fiquei lutando com a minha vida. No meio da minha guerra, hoje eu entendo que era uma guerra espiritual, uma guerra de tudo. Que eu tava perdendo a minha vida real, eu cheguei a ter uma parada cardíaca ali, onde eu fiquei cinza. E as meninas falaram, não, você tava cinza nessa hora aí, não tinha coração, não tinha nada. Eu me pergunto, por que vocês não me levaram para o médico? Porque elas sacaram ali que era um negócio muito louco. Foi lindo. Eu não acreditava em Deus, em resumo, muito resumo. Comecei a passar mal, comecei a achar que eu ia morrer, tinha certeza absoluta, não conseguia falar, não conseguia ver. E aí eu comecei a pedir pra Pétala chegar logo, porque eu achava que ela ia me olhar e ia entender que eu tava passando mal e que eu precisava ir pro médico. E eu tava com mais 2 amigas que não estavam entendendo, porque eu não conseguia falar. E eu travei. Quando a Pétala chegou, e ela viu a minha cara assustada, ela é extremamente de Deus, assim, extremamente conectada com Deus. Ela falou, amiga, você tá brava comigo? Eu falei, agora eu vou morrer, não vai ter como. Agora já era. Aí elas, não é nada com você, tem assim, então, ela tá assim, tem um tempo, tal. E eu ali, dura, angustiada, querendo logo que ela me visse e me levasse pro médico. Aí ela falou, amiga, vamos orar? Eu falei, fudeu. Agora eu vou morrer. Orar? Uma hora dessa eu morrendo, ela me vem com o negócio de orar. Só que era assim, era isso ou era nada. Eu só tinha oração ou a morte. Mas você tava parada sem falar nada? Congelada. Nessa hora, existia um determinado momento que começou a faltar a minha força e eu comecei a escorregar na porta do hotel e eu fiquei assim, parada, congelada, sem me mexer, sem mexer o olho, sem nada. Parecia uma paralisia. E um foi troço do nada. bizarro. Do nada. Dentro de um contexto gigante, né? Vou só te resumir, mas foi do nada. E eu travei, e aí, enfim. Quando essa minha amiga veio e falou, vamos orar, eu falei, ou é oração ou é morte, né? Nessa hora que eu falei, aí eu consegui olhar pra ela e fiz assim, não consegui falar, mas eu fiz assim, vamos. Aí eu não lembro, tudo ficou preto, segundo elas eu desmaiei. Fiquei assim, tipo, né? E eu já tava na cama. Quando eu abri o olho na cama e ela falou assim, você aceita Jesus? Eu falei, tô morrendo mesmo, vou ter que aceitar rápido, né? Aí ela falou, você aceita Jesus? Foi a primeira vez que eu consegui falar, eu falei, aceito. Quando eu falei aceito, a luz do hotel fez, mentira. Explodiu. Ai, amiga, Juro. Tá Pétala, que não me deixa mentir, Juliana, Marcela, e o Hotel Fazano lá de Angra, que não me deixa mentir. Estourou, vrau, as luzes. E aí eu olhei, aí elas gritavam, aí eu falava, Jesus amado, o negócio existe mesmo. Agora vai que vai me levar. E assim, bizarro, amiga. Não, foi lindo. Meu encontro com Deus foi muito bonito. Mas, tipo assim, a luz estourou como, assim? Tudo fez assim, tuf, como se fosse um apagão, e todas as luzes do hotel inteiro, como se fosse a rede, como se tivesse caído um pane, estouraram. O mais impressionante é que não foi uma vez. Ela perguntou se eu acreditava em Jesus, se eu aceitava, 3 vezes durante a noite. As 3 vezes a luz caiu. As 3 vezes. Você tá louco, velho. Não só isso. Demais, vou tirar aqui pra vocês verem. Foi surreal. Eu estava no quarto 3. O Arthur nasceu no dia 3/3. Ele tem uma tatuagem atrás da perna, escrito 3. Você vai entender. Às 3 da manhã, eu entendi, porque isso foram
horas de luta. Eu tava vomitada, pelada, eu tinha certeza que eu ia morrer lutando ali com a vida e fui tendo várias experiências com Deus. É que não dá mesmo pra contar tudo por causa do tempo, né? Fui tendo várias experiências com Deus, fui entendendo várias coisas muito fortes. Teve um momento específico que uma amiga minha tava chorando, a Ju, e se balançando, parecia o Tonho da Lua, balançando e chorando, assim, angustiada. E a Pétala, parecia que ela tinha incorporado ali um pastor, um missionário, e ela ia falando coisas bíblicas, assim, que ia batendo muito no meu coração. E eu não conseguia falar, nem ver, nem direito, era uma coisa louca. A única coisa que me acalmava foi um louvor que ela colocou, da Isadora Pompeu, Seja Forte e Corajoso. E aí eu ficava ouvindo aquele louvor, e aquilo ali me acalmava. Eu ficava tentando controlar a morte. É como se eu estivesse tentando controlar a morte. Que eu não queria morrer ali naquele momento. E aí eu olhei pra cara dessa minha amiga Ju, e olhei pra cara da Pétala, e consegui falar. Eu falei, o que você tá chorando pra minha amiga? Ela falou, eu tô chorando por causa do Pedro. Pedro é o filho dela. Aí eu olhei pra Pétala e falei, o que você tem pra falar do Pedro? Porque ela ficava falando de tudo, eu falei, consola ela, né, falando alguma coisa do Pedro. E a Pétala é muito engraçada, ela entendeu que era Pedro da Bíblia, não o filho da menina. E aí ela pegou, ela é muito debochada, ela é muito engraçada. Aí ela falou, Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí a Luz, tá. Aí eu entendi que a história do Pedro era eu, porque eu neguei Jesus 3 vezes. Eu fui criada com uma melhor amiga minha que chamava Larissa, ela me levava todo final de semana pra igreja. O meu corpo ia, mas eu não ia, né? Eu tava ali com o corpo brincando com ela. Depois, a minha melhor amiga da infância, que já mais pra frente da adolescência, era filha de pastora, a Sara. Então, eu também ia pra igreja. Mas o meu corpo que tava ali. E a Simone, quando aconteceu tudo do meu casamento, ela falou, amiga, vai pra estância, você precisa encontrar Deus. Eu fui, né? Eu ia tentar, mas eu não achava Deus. Eu não tava pronta, eu acho. Não era o meu momento. Então, eu tentei. Mas, de certa forma, eu neguei Jesus 3 vezes, né? E aí, eu entendi que aquela história do Pedro ali era comigo. Aí ela falou, até o sol amanhecer você me negará 3 vezes. Eu falei, fudeu, até o sol amanhecer eu vou ficar ruim aqui nesse nimbo. E fiquei ali. Resumindo, foram acontecendo coisas, eu fui me despindo da vaidade, do dinheiro. Foi muito interessante, porque a gente foi de helicóptero, andamos de barco, estávamos em Angra numa diária de um hotel de 10 mil reais. Então, assim, a luxúria e o dinheiro, ele estava instalado. E aí, no meio do meu auge, do meu sofrimento ali, da minha morte, a Pétala, ela é muito engraçada. Ela ligou pro pessoal, porque ela estava em outro quarto, e ela falou, você pode trazer um colchão pra mim? E aí o cara falou, é 600 reais. Ela, o quê? 600 reais, amiga? Não tem como 600 reais. Eu morrendo. Eu não queria saber quanto era. 600. Só que ali eu entendi, tipo assim, o dinheiro é nada. Nada. O dinheiro é nada perto da vida. Nada. Não que o dinheiro não tenha importância, mas assim, o dinheiro ele tem que vir muito depois. Sim. E aí eu entendi o recado sobre o dinheiro, sobre a vaidade, sobre o se despir. Eu falei, cara, Deus tá me dando uma lição de vida. Eu tô no melhor lugar, eu cheguei do melhor jeito, eu tô no melhor... E eu trocaria tudo isso pra viver 2 segundos a mais. E eu falei, cara, que lição de vida. Só que isso tudo era muito dentro de mim. Dentro da minha cabeça. E aí eu chorava, vomitava, eu tinha certeza. Resumindo, quando que eu entendi o que eu precisava fazer para sarar? Às 3 da manhã, quando eu entendi que eu não tinha resolvido o meu orgulho. Eu não tinha ligado pro Arthur. Ele vinha o tempo inteiro no meu coração. A gente tinha separado, o escândalo, vocês já sabem o que aconteceu. E eu não tinha perdoado ele totalmente. Por quê? Se eu tivesse perdoado, eu tinha voltado para ele. Porque eu queria voltar. Meu coração era voltar. Eu não voltava porque eu tinha medo. De mim mesma, do que fosse acontecer, do julgamento das pessoas e tudo mais. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu vou ligar pra ele, porque o que acontece? Eu vou morrer de qualquer jeito. E ele que vai cuidar dos meus filhos, eu vou ligar pra ele, vai ter que cuidar dos meus filhos, e é isso aí. Então, resumindo, fui até, com muita força, porque eu não conseguia andar, fui até o celular, onde estava tocando a playlist, e eu também não queria que ele me ligasse, porque eu não queria que parasse de tocar as playlists. E eu não enxergava direito, era um sacrifício. Então, eu coloquei assim... Ai, que louca. Eu ficava testando Deus. Tem isso também. Eu ficava testando Deus o tempo inteiro pra saber se era verdade, que ele existia. Eu ficava pedindo respostas. Aí eu pensava assim, se Deus existe, ele vai me provar agora através do Arthur. Aí eu cheguei do nada e falei pra ele assim, quem te criou? Oh, que louca. Do nada, uma pergunta. Aí ele, oi, 3 da manhã. Amor, você tá bem? Tá acontecendo alguma coisa pra você? O que tá acontecendo e tal? Aí eu escrevi, liga pra Pétala. E aí, ele não tinha o telefone da Pétala, isso é muito interessante. Ele estava num grupo de pastores, e nesse momento o grupo subiu. E ele viu uma pessoa que estava acordada, ele pediu o telefone da Pétala, e um dos pastores ligou, deu o telefone da Pétala. Ou seja, já é uma resposta de Deus, porque se ele não tinha o telefone da Pétala, ele ligou. E aí a Pétala falou, olha, ela não tá conseguindo falar, tá tendo uma guerra espiritual. Foi narrando o que estava acontecendo. Aí ele falou, eu tô indo pra aí.
E aí eu fiquei com muito medo, porque era de madrugada e ele falou que ele ia de carro. Ele estava em São Paulo, eu estava em Angra. Eu falei, não tem como. Eu morrendo de medo dele correr e tudo. Falei, vai Mas morrer. nessa época vocês estavam terminados. Terminado. entendi. Mas ela falou, tá morrendo? Ele falou, vou, né? Claro. E aí ele falava, mas e se eu for e ela me rejeitar? Ele tem muita dificuldade com rejeição. E se eu for ela me rejeitar? E a Petra chorava, ela falava, amigo, se ela tá te ligando é porque é coisa de Deus. Só Deus ia fazer ela te ligar. Não duvida, vem, pega o carro e vem. E era mesmo, a gente tava num pé de guerra ali violento, só Deus mesmo. E aí, enfim, resumindo, quando ele falou, eu vou, eu não queria, eu fazia assim, que eu não queria que ele fosse. Porque eu falei, vai morrer na estrada. E aí veio no meu coração que ele pra ele vir e eu ficar segura, ele tinha que vir em cima de oração. E eu lembrei de um pastor que eu não tinha conexão nenhuma, o André, lá da Lagoinha de Miami. Não tem André Fernandes? André Fernandes. Tá. É um pastor sensacional, maravilhoso. E eu tinha visto ele por um acaso, porque eu nem acreditava em Deus, por um acaso, semana passada eu tinha visto ele, tava na minha cabeça. Aí eu falei, vou mandar mensagem, 3 da manhã, tá, gente? Vou mandar mensagem pro homem, vou mandar ele fazer a oração. O cara tem mais de 1 milhão e poucos seguidores. Não é assim, manda mensagem, faz uma oração aí. Não é assim, né? Eu mandei mensagem. Tem um recado, ousada ainda, porque eu tava batendo no meu coração como se fosse Deus. Tem um recado de Deus pra você. Ele respondeu na hora, manda. Ele, tipo, como se ele tivesse preparado. Nossa. Aí eu falei, vem fazendo oração. Aí eu fui falando pra Petra, que eu não conseguia enxergar nessa hora. Falei, manda ele vir fazendo oração com o Arthur. Resumindo, ele ligou pro Arthur. Eles vieram fazendo oração na estrada inteira. Chegou um determinado momento da estrada, aonde apareceu assim... Estrada do Tesouro, é isso. Depois você traz aqui pra ele te contar a versão dele, que é muito legal. Estrada do Tesouro. Aí ele falou que era muita neblina e o GPS desligou. E ele só foi. Aí ele falou, cara, eu vou morrer. E ele foi na neblina sem saber pra onde estava indo. De repente, ele estava em Angra, 6 da manhã. Ele fez em 3 horas o trajeto São Paulo-Angra. Como? Nem ele sabe, porque ele não sabe que estrada é essa. Ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe, perdeu o sinal, ninguém conseguia falar com ele. E ele chegou de carro. Resumindo, ele 3/3, com a tatuagem 13 e tudo mais, é que a Bíblia tem muito número 3, tem muito significado do número 3. Eu no quarto 3, 6 horas da manhã, a hora que o sol está nascendo, ele abre a porta. Foi a coisa mais louca que eu já vivi na minha vida. E aí eu continuava lutando para não morrer. Quando eu encontrei ele, eu tinha certeza que ia passar. E que ele era a minha missão final do aprendizado. Só que não passou. Quando eu abracei ele e não passou e eu fiquei tensa, eu falei, gente, eu vou morrer. Não tem mais nada o que eu fazer. E aí eu escolhi parar de lutar e me entregar à morte. Porque eu estava muito cansada. Eu tinha lutado durante 15 horas. E quando eu escolhi me entregar à morte e me joguei no colo dele, eu fiquei boa. Por quê? Porque você não tem que lutar. Você tem que aceitar o que Deus tem para você. Você tem que aceitar o seu propósito. Você não segura a vida. Você não luta com a vida. Você aceita o que Deus tem para você. Então, Deus sabe falar com cada um de nós da maneira perfeita. Por que Deus quase me tirou a vida? Porque eu pedi. Há 3 anos eu falei, me leva embora, me leva embora, me leva embora. Não para ele, porque eu não sabia que ele existia, mas eu falei o que eu queria ir embora. E aí ele me deu a oportunidade de eu ver que eu não quero ir embora. Só não tinha ele no meu coração. Eu tinha muito dinheiro, como ainda tenho, graças a Deus. Eu tinha 2 filhos lindos, como ainda tenho, graças a Deus. Só que eu não tinha ele. Eu tinha tudo e eu não tinha nada. Sou famosa, tenho a carinha bonitinha, um monte de coisa bonitinha como todo mundo queria, tenho um monte de seguidor como todo mundo queria, mas eu não tinha o mais importante, Deus. O resto é resto. Então, para mim, foi um encontro, uma lição de vida que eu nunca vou esquecer. Só Deus sabe o que a gente precisa. Eu precisava perder a minha vida para dar valor a ela. E aí você se jogou. Nossa, gente, juro, eu tô aqui assim, ó, meu Deus do céu. Eu tô, porque isso eu nunca ouvi algo assim. Eu nunca ouvi mesmo algo assim. Foi muito forte minha conexão com E aí você se jogou? Aí eu me joguei no colo dele e tava muito cansada. E aí eu fui passando, eu fui ficando bem. E assim, lembre-se, eu pelada, fedida, vomitada. Ou seja, totalmente despida de vaidade. Aí eu entendi o que é um amor, o que eu queria e tal. Aí a gente deitou e dormiu no chão, assim. E as minhas amigas todas juntas no quarto, cansadas, exaustas. E Isadora Pompeu tocando no rádio.